como advogada, consultora e gestora, especialista em gestão. E é um prazer enorme estar aqui falando para você. Se você já tiver me ouvido no outro vídeo, se for a primeira vez, não importa. Muito obrigada por estar aqui, me ouvindo nesse momento tão importante, tão reflexivo, tão propício para a gente colocar no papel tudo que a gente precisa, tão propício para a gente refletir sobre os nossos atos, ações, sobre as nossas metas, sobre os nossos planejamentos, os nossos objetivos de carreira, a nossa liderança. E falando em liderança, como eu anunciei no outro vídeo, eu não falei o tema, mas eu falei que era um tema muito bacana, pelo qual eu sou apaixonada. E esse tema é nada menos do que liderança, um assunto comum entre nós. Todos nós lideramos de certa forma, em alguma parte, em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, seja como liderados, participando de uma equipe, seja na frente, ocupando cargos, ocupando função, gerenciando projetos, gerenciando pessoas, atividades. Então, é um tema muito comum no ambiente corporativo e é um tema que nos desperta uma vontade de aprender mais sobre ele, de estudar mais sobre ele, porque é um tema realmente muito desafiador. Poucos de nós nascemos líderes, a gente sabe disso, que não são todos que têm essa habilidade inata, que já lidera há muito tempo, com maestria, que fez treinamentos, especializações. Então, muitos de nós, na maioria das vezes, têm que aprender a arte da liderança ao liderar. E esse é um desafio muito legal, esse é um desafio muito grande, porque eu costumo comparar para os meus alunos que é como se você estivesse dirigindo e aprendendo a dirigir. Só que a diferença é que você não tem um instrutor do lado, né? No caso do GDF, Detran, você não vai ter ninguém do Detran do seu lado, um instrutor para falar, não, menos. Claro, alguns de nós têm mentores, estudam, mas a grande maioria não é assim. E muitas vezes a gente tem que aprender fazendo mesmo. É a experiência que vai ensinar, é a experiência que eu digo que vai aprimorar aquela habilidade, e a experiência que vai fazer com que a gente ative um lado do nosso cérebro que tem a capacidade de realmente aprender. Então, não que nos livros a gente não aprenda. Claro que ao ler um livro, se você está com foco total, se você está inteiro naquele processo, você vai aprender muito com uma leitura, é óbvio, com qualquer tipo de leitura. Mas a experiência direta, a experiência, ela é uma forma direta. Então, ela é uma forma que você é checado naquele momento. Então, por exemplo, você está com a sua equipe e surgiu um tema um desafio, um tema que ninguém tinha colocado ainda, ok? E você tem que responder ali naquele momento, com a sua equipe. É uma forma de teste da sua liderança, da sua forma de atuar com a sua liderança, tá? Em outros momentos que você tem um desafio de falar em público, o que acontece nesses momentos? Você está testando a sua habilidade de liderança. Por quê? Olha só, quando a gente lidera, existem as pessoas que estão nos ouvindo, existem as pessoas que estão participando de um determinado projeto conosco, existem as pessoas que estão interligadas ou áreas afins que trabalham juntas. E aí, como o líder vai atuar, ele vai interferir diretamente nessas pessoas, em cada fase, em cada etapa, em cada projeto, em cada situação específica. Então, por isso que essa experiência direta, ela é muito rica e é nela que realmente a gente aprende, tá? Tem muitas técnicas, tem muita literatura, tem muito material muito legal sobre liderança.
que eu trouxe aqui, o que eu pensei hoje da gente conversar um pouquinho e que eu trabalho muito com esses perfis de liderança, são forças ou seja, capacidades desenvolvidas e pontos em melhorias, capacidades ainda não desenvolvidas. Então vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com isso na liderança, porque nós temos uma capacidade limitada de aprendizado, de conhecimento, ok? E nós temos um dia que a gente tem as nossas tarefas. No outro vídeo que eu tive a oportunidade de falar sobre gestão e produtividade, eu até citei a técnica do Pomodoro, que a gente tem que rebolar para conseguir cumprir tudo que a gente quer dentro daquele dia. E a gente tem essa limitação de tempo, ok? E de capacidade, de intelecto mesmo, de tudo que entra na nossa mente. Hoje a gente é absorvido com muito conhecimento o tempo todo. A gente é bombardeado o tempo todo com mensagem, com todo tipo de informação. Já está mais do que provado que a quantidade de informação não nos ajuda no sentido de nos tornarmos mais sábios ou nos tornarmos mais ágeis, nos tornarmos mais eficientes. Ou seja, a informação ela é importante, ela tem o seu lugar, só que ela deve ser utilizada em gestão, em liderança, em produtividade, ela deve ter o seu lugar. Ou seja, a hora que eu quero aprender ou que eu quero ouvir sobre o que outros estão falando ou fazendo, ou o que está acontecendo no país, no mundo, dentro da minha área, dentro do meu tema, eu vou me dedicar, vou me preparar para estudar dentro daquele ambiente, mas é diferente de você deixar a informação vir o tempo todo. Por que eu fiz uma pausa no meu raciocínio para falar da informação? Porque o líder lida com muita informação o tempo todo. E o líder precisa saber gerenciar essa quantidade de informação com o time dele e passar isso para a equipe. Porque o que mais a gente tem hoje, eu me incluo nesse rol, tá? Eu sou uma aprendiz de liderança, eu sou uma aprendiz de gestão de tempo, uma aprendiz de produtividade, e a gente tem que ter humildade. Claro que eu vivo muito disso, eu preciso de utilizar essas ferramentas, porque eu tenho consultoria na parte de gestão, de métodos, trabalho também com liderança, e eu preciso ajudar as pessoas nesse sentido. Então eu preciso de estudar, de estar à frente, mas eu sou uma eterna aprendiz de todos esses assuntos. Eu aprendo diariamente na minha vida, na minha carreira. Então vamos lá. Voltando para o nosso raciocínio, de uma técnica que eu gosto muito de utilizar, que é em relação à força daquele líder ou daquele liderado, tá? E aquele ponto em desenvolvimento. A força é uma habilidade nata que nós temos. Então, se eu tenho uma habilidade de oratória, se eu nunca fiz um curso, eu tenho essa força desenvolvida. Se eu tenho uma dificuldade com planilha de Excel ou com pesquisa, eu não desenvolvi ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, da minha trajetória. Assim vai ser no ambiente corporativo, com seus pares, com as pessoas que você trabalha, com os seus líderes e com os seus liderados. Eles vão ter forças desenvolvidas e vão ter competências ainda não desenvolvidas. Algumas pessoas, algumas literaturas gostam de chamar de fraqueza. Eu não gosto muito de utilizar esse termo fraqueza, porque eu prefiro utilizar termos mais positivos. Então eu prefiro utilizar o desenvolvimento de competências ainda em andamento ou competências que nós não desenvolvemos. Então nós sempre vamos ter forças e competências não desenvolvidas. A dica que eu deixo e que eu acho que nós devemos fazer, primeiro como líderes conosco e depois com os nossos liderados, é sempre identificar primeiro quais as forças nós temos desenvolvidas e quais as fraquezas a gente tem em processo de desenvolvimento. A partir daí, nós vamos conseguir fazer isso com a nossa equipe. E aí é que começam a caírem as fichas e que começam as percepções dos líderes que conseguem gerir uma equipe e dos líderes que não conseguem. Olha só. Os líderes que realmente conseguem gerir equipes de alta performance, com desenvolvimento, com competências, com habilidades,
os líderes que conseguem criar essa atmosfera de um ambiente corporativo muito propício, que a pessoa sente prazer de estar perto daquele líder, de falar com aquele líder, de ir trabalhar naquele ambiente de trabalho, mesmo agora em home office, assistindo os áudios, as reuniões com aquele líder. Geralmente são pessoas que inspiram, mas além de ser pessoas que inspiram, esses líderes têm estratégias que outros líderes de repente não têm ou não desenvolveram ainda. E aí, qual que é essa estratégia? Trabalhar sempre com a força e nunca com a fraqueza. Então vamos lá, o que é trabalhar com a força? Se você na sua equipe, você precisa de pessoas com habilidades e competências técnicas, você vai trabalhar com as pessoas na sua equipe que possuem essa competência técnica e essa habilidade. Você não vai insistir com uma pessoa que não tem essa competência técnica, porque senão você vai expor essa pessoa, você vai se expor como líder, porque você é responsável pelo resultado desse colaborador, dessa pessoa, percebe? E você vai perder um tempo e uma energia absurda que você não precisa. Quando você trabalha com a força de um colaborador, você vai colocar aquele colaborador em contato com as tarefas que ele faz com maestria. Eu costumo dizer nas minhas palestras que ele faz mesmo doente, gripado, com problema com o marido, com o filho, com a mulher. Ou seja, ele tem aquela competência tão forte, tão desenvolvida, que ele vai conseguir executar qualquer tarefa, mesmo se ele estiver num momento de desafio, percebe? E o outro lado, Érica, o que eu faço se eu tenho uma equipe pequena, ou se eu estou num projeto com pessoas que eu não pude escolher, eu não pude identificar o perfil dessas pessoas, o que eu faço com essas pessoas que não têm esse perfil, essa competência desenvolvida? Aí nós vamos ter que analisar caso a caso para eu poder te dar essa saída, essa solução estratégica para você conseguir entregar aquele resultado com aquelas pessoas que você tem. Geralmente num ambiente normal, num fluxo de trabalho normal, como equipe normal, você vai ter pessoas que você vai conseguir distribuir, fazer esse equilíbrio entre forças e fraquezas dos colaboradores da sua equipe. E aí, nesse ambiente normal, o que a gente faz? A gente delega aquelas atividades que nós passaríamos para essa pessoa, mas que essa pessoa não possui essa habilidade, para outra pessoa. Então entra o processo de gestão e de delegação. E é muito importante o líder conseguir delegar, porque ele vai conseguir primeiro identificar se esse colaborador não possui essa competência, para ele passar essa tarefa para outro, porque ele tem que entregar esse resultado, percebe? O resultado tem que sair, e o resultado, ele está vinculado às cobranças, geralmente, que o líder precisa fazer e ter com a sua equipe. Então, nessa mesma linha de raciocínio, dessa habilidade que o líder precisa ter para ele entregar, porque faz parte das competências que ele precisa, que ele desenvolve, ele deve ter muita habilidade para gerir tudo isso, não só os perfis para poder trabalhar com as forças e com os pontos em desenvolvimento, e também a última dica que eu deixo é em relação à comunicação, porque hoje a comunicação ela está muito rápida, a velocidade de informações estão muito rápidas, nós estamos trabalhando muito pelo WhatsApp, e o WhatsApp às vezes ele pode não traduzir muito bem o que a gente quer passar. Então é muito importante que o líder perceba que a comunicação dele efetiva nesse momento de crise, de home office, momento em que as pessoas estão mais frágeis, estão sensíveis, estão incertas do que vai ser da carreira, da profissão, do país, estamos vivendo esse momento dessa pandemia, a questão da ameaça em si, né, da saúde, o receio de sair na rua, de contrair esse vírus. Então, esse momento ele gera muita insegurança. Então, é muito importante que a comunicação do líder ela esteja alinhada, ela seja verdadeira. Então, o que eu sugiro de dicas mesmo falando
uma tela, como nós estamos falando agora, procurar olhar nos olhos dos colaboradores, procurar ligar para os colaboradores para checar aquela atividade, para não deixar aquilo deixar passar, não ficar apenas só em mensagens de WhatsApp, e estabelecer uma conexão com os liderados via comunicação, porque isso é muito importante. Essa conexão, ela ajuda no cumprimento das tarefas, na execução das tarefas. A gente pensa que não, que é bobagem, mas não, é muito importante. Nós somos pessoas, os líderes são pessoas, os liderados são pessoas, nós não somos máquinas, nós não somos robôs. E a gente precisa estabelecer essa conexão, principalmente nesse momento agora de desafio, de momento de incertezas. E nós precisamos apresentar resultados. E nós precisamos também criar, inovar e gerir, ter ideias e soluções que de repente vão acontecer nesse momento de crise. A crise está ligada à oportunidade, essa é uma máxima. E é uma verdade. Esse momento é um momento muito propício para surgirem coisas novas. E o líder tem que pensar, tem que ter a visão lá na frente, ou deve ter desenvolvido essa visão lá na frente, o cuidado para execução, para estratégia, para implementar, a estratégia ao falar, ao liderar, ao conduzir, ao gerir, ao cobrar, ao ser firme, ao ser flexível, a entender qual o momento propício para cada atividade, qual a atuação, mas ele não deve perder essa capacidade criativa de visão lá na frente, de identificar. Então, para isso, eu fecho trazendo a questão pessoal do líder, que o líder deve estar alinhado. No outro vídeo que eu fiz sobre produção, sobre produtividade, eu falei um pouquinho dessa parte do quanto é importante a gente estar conectado com nós mesmos, nós conseguimos alinhar essa fase, cuidar da saúde, cuidar da vida espiritual, para poder cuidar da carreira também. Nós não somos seres separados, a gente não veste uma roupa, eu não visto a roupa Érica Siqueira aqui para me apresentar para vocês. Eu sou uma Érica Siqueira, só que dormi com as questões que eu estou vivenciando. Eu sou a mesma pessoa e vocês também são a mesma pessoa. Então é muito importante que o líder também entre em contato nesse momento com a essência dele, com o propósito, com os objetivos, e desenvolva o que ele precisa para acalmar a ansiedade, para saber como ele vai conduzir essas reuniões, como ele vai fazer os checklists, como que ele vai se posicionar nesse momento, porque os liderados estão observando todos nós, todos os líderes neste momento. Então é muito importante voltar para a pessoa. Então eu fecho hoje esse nosso bate-papo falando para a gente voltar para nós, para conseguir equilibrar essa fase e tudo que a gente precisa desenvolver. Sucesso para você nessa fase, boa sorte na sua liderança, estude, aprimore suas habilidades, e é isso que eu desejo nesse momento para você. Um grande abraço e mais uma vez muito obrigada por estar aqui, por me ouvir nesse momento sobre esse tema tão importante que é sobre liderança.